Bem-vindos a mais um episódio do Elas de Fato. Eu sou Valentina Bornoz, estamos aqui para falar da vida real, dos nossos desafios, as nossas superações e também muitos insights que a gente tem dentro da nossa vida, da maternidade, da vida em família e da vida nos negócios. Eu sou sócia fundadora da Orneiro e da Santo Pólen e vou passar a palavra para Elisa. Bem-vindos todos ao Elas de Fato. Eu sou Elisa Hermida, sou médica veterinária de formação e empresária. Hoje a gente está gravando aqui o nosso podcast no Hotel Hermitage. Nos sigam nas redes sociais, @Hotel Hermitage. Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre saúde e esporte e estilo de vida. Gostaria de apresentar para vocês o convidado de hoje, Rodolfo Fernandes. Ele é médico, está realizando uma pós-graduação em endocrinologia. Ele atua na área da medicina preventiva e de estilo de vida. Ele é o pai da Mariana, esposo da minha parceira de podcast, Valentina. Com vocês, Rodolfo. Bom dia, gurias. É um prazer estar aqui nesse podcast, conversando sobre um tema que eu vivo, no dia a dia, no consultório. E acho que vai ser bem legal essa hora aí. A gente tem bastante coisa para falar e para passar pro pessoal e tirar dúvidas aí da galera. Conta para nós, Rodolfo, um pouco da tua trajetória, o que te levou dentro da medicina a escolher, né, essa área de saúde integrada. Antes de fazer medicina, eu fazia veterinária, foi onde eu conheci a minha esposa, Valentina. E antes disso, eu tinha uma situação de doença na família. Meu avô, ele tinha diabetes desde os 50 anos, mais ou menos. E, como todo bom diabético, ele é muito teimoso no tratamento, né? Então, é um diabetes que vai evoluindo, mesmo com o tratamento, com o remédio, vai sempre piorando, sempre com os exames alterados. E com isso vai surgindo os problemas associados ao diabetes, que é problema de visão, falência renal, problema cardíaco, problema de vascularização. E aí isso foi, a diabetes do meu avô era aquela diabetes de livro, que tinha todos os problemas que podem estar associados ao diabetes. Inclusive, ele fumava também, então isso mais ainda acentuava esses sintomas. E ele acabou ficando cego, acabou tendo falência renal, fazendo hemodiálise. E eu, na minha adolescência, eu morei em Quaraí, fazia o colégio lá em Quaraí, e presenciei toda essa evolução da doença do meu avô. E ajudava ele, era eu e ele que morávamos em Quaraí, né? Meus pais trabalhavam em campanha, na estância, e ficavam, às vezes, 3, 4 dias lá fora, e aí vinham para a cidade e ficavam conosco ali. Mas eu estava sempre com meu avô, né? Então, sempre tive esse contato muito íntimo com a saúde, né? E com a doença também. Fui para Santa Maria, fiz colégio, acabei o ensino médio lá, tentei medicina, não consegui. Com 17 anos lá, gurizão, bem ansioso, não posso ficar parado fazendo só cursinho, decidi ir para veterinária, tá? Que era uma coisa que eu gostava, sempre me criei lá fora, então decidi, vou tentar veterinária. Fui para veterinária, fiz 3 anos, não me encontrei na veterinária. Aí já estava junto com a Valentina, conversando tive várias opiniões, assim, desde professores meus, porque já estava pensando em sair da veterinária para ir para medicina. Acabei desistindo da veterinária, com 3 anos e pouco de veterinária. Voltei para Santa Maria. E lá em Santa Maria fiz um ano de cursinho ali, não chegou um ano, e passei na medicina, né? O que essa história que eu contei aí sobre o meu avô e tal me direcionou para esse lado mais da prevenção? Porque, de certa forma, eu vi que a medicina ela é falha na questão do tratamento quando a gente deixa para só fazer alguma coisa quando já tem a doença, né? Porque muitas vezes, quando altera alguma coisa, a questão do diabetes mesmo, que foi o exemplo que eu dei,
quando já aparece uma coisa alterada, uma glicose bem alterada ali, já tem várias lesões de órgãos que já vinham acontecendo há anos. O diabetes ele não surge da noite para o dia, assim. É no mínimo 15 anos que a pessoa já vem com alterações ou não chega a alterar valor de referência dos exames, mas sinais clínicos ali, uma obesidade, uma gordura abdominal, uma dificuldade no sono, um outro problema endócrino, um problema de tireoide, um problema intestinal, excessos na alimentação, um estilo de vida sem exercícios. Tudo isso daí vai direcionando para desenvolver um quadro de diabetes. A história familiar ali, genética, né, que não é um fator assim exclusivo, não vai ser, tem um pai, tem mãe com diabetes, vou ter diabetes, não é isso, principal é estilo de vida. Então, eu via isso, que realmente, se tu depender só de um tratamento, diagnosticou diabetes e começa a tratar, muitas pessoas evoluem mal, assim como meu avô evoluiu, né? Claro que não quer dizer que não tem como também curar ou deixar em remissão uma doença como diabetes, mas é mais difícil. Então, a prevenção, para mim, é a melhor forma, até a mais barata para todo o sistema de saúde e coisa, de tu abordar. Tu tem a ver ali, tem uma história familiar, muitos câncer na família, tem diabetes, tem cardiopatia. O que eu vou fazer e o que eu tenho que cuidar para não ir para o mesmo caminho dos meus familiares, né? Seria essa a ideia, assim. Muito interessante saber um pouco mais da tua história e o esporte na tua vida, assim, brevemente, assim, como tu encaixa. Por ter esse histórico com teu avô, tu sempre teve uma tendência a praticar esportes para ser uma forma preventiva, ou o esporte veio aí junto com a medicina, mais na vida mais adulta? Durante a escola eu sempre participei assim de jogos e educação física ali, o GERGS, que é uns campeonatos escolares que tem, né? Em diversas modalidades ali, nunca fui bom em nenhum, mas eu sempre participava dos times ali. Mas teve um tempo ali que eu não foquei muito no esporte, principalmente quando eu entrei na veterinária ali, eu era sedentário, eu tinha sobrepeso, eu era inflamado, eu tenho algumas intolerâncias alimentares que eu fui descobrindo ao longo da medicina ali, e não cuidava muito da alimentação. Uma das coisas que me auxiliou nisso daí foi a rotina de estudos que eu tinha para passar em medicina, e eu, por ficar muito tempo encerrado estudando, eu começava a ter problemas de insônia, de ansiedade daí, porque eu cansava a mente, mas meu corpo não estava cansado. E aí eu chegava, me deitava e começava a me virar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e não conseguia dormir. Foi aí que eu comecei a colocar o exercício como uma ferramenta. Eu tenho que estudar, mas no meio ali desse estudo, ou antes, aí eu fui vendo qual seria o melhor horário, eu botei colocar um exercício, eu tenho que alguma coisa para liberar essa energia aí, né? E aí foi que eu comecei a cuidar mais dessa parte do exercício. Junto teve a questão da Vale, que tem enxaqueca, que é uma patologia multifatorial, né? Somos do time da enxaqueca. Somos sagitarianas do time da enxaqueca. Estamos bem. Multifatorial, que tem uma abordagem em todas as áreas da vida, assim. Então, a gente começou já junto a cuidar da alimentação, praticar mais esporte, então acho que foi mais por esse lado aí. Eu acho agora o Rodolfo falou sobre essa questão da enxaqueca, né? E a gente tava o Rodolfo tava estudando para medicina e eu tava me formando e eu descobri um livro, né, que se chama Enxaqueca Só Tem Quem Quer. Tipo, mas isso aqui é uma afronta, né? Como assim, né? Soube desse livro agora e já tô achando uma afronta. Que barbaridade. Vou tornar, obrigada. E aí, ali naquele livro, né, acho que fica uma dica aí para quem, né, tem bastante dor, enfim. Ali fala sobre justamente ter não fala propriamente assim um estilo de vida, mas fala sobre adotar técnicas, né, como por exemplo, usar mais
gengibre, alecrim, né, não utilizar anticoncepcionais, né, fazer todo um uso diferente, assim, para buscar isso que o Rodolfo falou da desinflamação, né. E eu adotei tudo que tinha ali naquele livro, né, me atirei de cabeça, digo: "Bueno", e comecei a desinchar, comecei, né, só que claro, isso vamos supor que em agosto eu comecei a fazer isso, né. Sim. Aí lá em dezembro eu já estava, né, mais, desinchada e tudo mais, né, tudo em função da dor. E aí eu me lembro que o Rodolfo, começou a fazer isso, era no final do ano, nós estava lá fora, e ali dizia comer mais proteína, diminuir industrializados, aquela coisa toda, né, doces, açúcar, doce, né? um problema, né. Aí tá, eu até nem não sou tanto, assim, tentada pelo doce, né, mas aí Era pra massa. nós fizemos um protocolo de 10 dias ali, só proteína e tal, não sei o quê. Bom, o Rodolfo, assim, secou, né, nos 10 dias, né, digo: bueno, né, nós estamos ali, tipo, 6 meses tentando mudar o troço, né. E como é mais lenta, né, depois acho que o Rodolfo pode explicar um pouco melhor essa questão hormonal, assim, da mulher, mas e aí foi uma virada de chave, aí eu fui atrás desse médico que escreveu esse livro, né, para buscar um tratamento melhor, né, com suplementação, entendi que o sono era muito importante, né, eu sabia ali que comecei a entender que eu não tinha um sono reparador, né, e Aí depois veio a Mariana? não, isso há 10 anos atrás, né, imagina, né. E aí Tu tinha um sono reparador, agora tu não tem. eu resolvi, tipo, eu acordava e aquele sono que não reparava, né, enfim, eu estava sempre com sono e era muito complicado, né. E por conseguinte vinha as dores, as dores crônicas, né, que isso é muito difícil, né, para quem tem enxaqueca, lidar com a dor, né, ela te deixa muito, impotente, né, em certos momentos. E eu sempre tive uma rotina, uma vida muito ligada ao esporte. Desde os 3, 4 anos eu comecei a jogar tênis, né, eu jogava tênis, futebol, vôlei, enfim, só não jogava basquete porque eu não tinha altura, né, basta. Jogava também, né, botava a cesta mais baixa ali. E isso fez fez parte, assim, da minha vida muito presente, né. O meu pai era esportista, a minha avó, também, era campeã de natação, enfim, né, dava aula lá no campestre, e então o esporte sempre foi muito presente na nossa vida. E hoje, com uma rotina mais, né, complicada, digamos assim, com uma vida mais, atribulada, né, com a maternidade, os negócios, então todas essas coisas, é muito difícil de manter essa constância, né, num esporte, e o tênis ele exige muito do mental, né. E até para quem joga tênis tem um livro super bom que se chama O Jogo Interior, e ele fala muito sobre a gente estar ali jogando e estar em flow, né, como se estivesse meditando de tanta concentração que exige, né, pra jogar e tal. Então, foram várias coisas que eu fui buscando, assim, pra me auxiliar, porque o tênis é muito íntimo, né, é tu contigo mesmo, né, os teus medos ali, teus anseios, eles estão na quadra, né, a vida real é ali. Então, muito legal, assim, essa analogia mas realmente, assim, hoje, com toda essa mudança da maternidade, dos hormônios e tudo mais, é muito mais difícil lidar com a dor, lidar com uma situação, de rotinas mais firmes, assim, mais fortes, né, no sentido de ter essa constância, assim, no esporte, né. Mas aí, não sei, Elisa, quer contar um pouco da tua história aí com a corrida, enfim, né, nos esportes? Olha só, eu, ao contrário da Valentina, né, mais semelhante ao Rodolfo, talvez, eu nunca fui do esporte. Eu joguei tênis na infância, aprendi tênis quando era jovem, mas nunca dei sequência no esporte, assim. A minha rotina sempre foi diversificada, assim, porque eu sempre tive, parte do tempo na cidade e parte do tempo pra fora. Então eu sempre senti dificuldade de encaixar alguma coisa que eu pudesse exercer tanto lá quanto aqui. O tênis não dá, né, o pádel depois mais velha, assim, com 30 anos, o Fernando me apresentou o pádel.
Só que também o pádel é difícil. Depende muito mais de pessoas, são 4 pessoas, né? Vocês jogam como casal ou não? A gente já jogou como casal, mas a gente mentalmente é desafiador. Sim, é horrível. Mentalmente. Pra não dizer. Eu acho que a gente já tem. Depois que a gente tem filha, né? Tem pouco tempo de casal. Acho que essa parte, assim, a gente pode deixar pra não ter conflito, né? Aí só Vai deixar uma agenda entre causar uma janta no casal, ter uma conversa, que, né? Ainda mais se os perfis são um pouco competitivos. Aí complica um pouco. Mas fora brincadeira, aí o pádel era também uma coisa que é impraticável. Lá fora não tem como praticar. E aí, depois que eu tive a minha segunda filha, eu já sempre tive essa questão de enxaqueca. Eu sempre cuidei da alimentação, porque eu sempre fui muito alta e, tipo, sempre já tinha uma coisa muito forte que se destacava em mim. Eu sempre tive questões de ser muito alta. Então, em todo lugar que eu vou, eu já chamo a atenção pela minha altura. E essa questão da altura, o excesso de peso, sempre tive questões com a balança e sempre cuidei isso, porque o excesso de peso atrelado à altura me deixava muito desconfortável. Não por fins estéticos, mas até mesmo por fim psicológico mesmo. Então, a nutrição, a cuidar da alimentação teve muito presente na minha vida desde muito cedo. Também, quando a segunda gravidez, eu engordei muito na segunda gestação. E quando eu saí era 2 crianças, uma criança recém-nascida, eu meio me perdi, assim. E eu me olhava no espelho e menos me reconhecia, cada vez menos me reconhecia. E mentalmente também estava muito abalada, porque é muita mudança. Conciliar uma criança já não é fácil, mas a outra, tendo uma pequena, foi um desafio. Acho que foi mais desafiador o segundo puerpério que o primeiro. E aí, quando eu cheguei nisso, eu digo, o que eu vou fazer, sabe? Que coisa que eu podia incluir na minha vida que me tirasse daquela minha realidade, que me ajudasse num processo de reconhecer de novo. E chegou a corrida, de uma forma super despretensiosa. Eu fazia umas aulas e fazia o pádel. E aí o pádel, eu conheci uma pessoa, a Denise, né, na corrida, e ela me convidou um dia, vamos correr. Era um sábado, a gente foi feito uma aula, um jogo de pádel, e no domingo ela disse, vamos correr. E eu digo, vamos. Mas eu não conhecia ela intimamente para saber se ela era corredora ou não, entendeu? Eu fui, tipo, achando que ela era iniciante, tá? Só que ela não era iniciante. Mas ela foi super legal, assim, e acolheu aquele momento. E aí eu comecei, e eu digo, pá, isso aqui é um negócio que te dá uma sensação muito legal de pós-treino, que é fácil, tu bota um tênis e vai correr, não precisa tanta logística. Eu consigo, na época eu tinha a pretensão de correr 5 quilômetros, consigo correr 5 quilômetros em 40 minutos, eu boto meu tênis, corro, volto para minhas crianças e tá tudo bem. Tá, depois as metas vão, né, aumentando, daí você começa a correr, depois a gente começa a... E aí o sangue da competição, ele vem por cima. Daí. Mas o mais legal da corrida é isso, é uma competição, mas é contigo, é tu te desafia a ser melhor. Que isso era uma coisa que nos outros esportes que eu pratiquei por período, né, curto, acaba que a competição vira mais com o outro também, sabe? Isso também me desestabilizava um pouco, eu não sabia lidar muito com essa parte de competir com o outro. Então, para mim foi uma grande descoberta a corrida. Eu acho que melhorou tudo aquilo que tu falou do livro. Eu, sem ler o livro, mas na prática, melhorando cada vez mais a alimentação e a corrida, a enxaqueca reduziu significativamente o intervalo entre as crises, né? Então, essa é a minha experiência, assim, rapidamente, a minha experiência na corrida e nos esportes. Agora, joia. Sabe que te ouvindo falar, assim, eu acho que não só por uma questão vou puxar de novo a brasa passado da maternidade, né, mas eu estava falando ali dessa questão do puerpério e tal, acho que cada mulher vive um período, né, único ali, depois do nascimento dos filhos, e depois tem toda essa coisa do desapego, né, quando vão começando a caminhar e tudo mais, né, que é a fase que tá a Mariana hoje. E seja no esporte, seja a gente olhando para o nosso corpo, ou também nessa questão da família, né, como mulher e como mãe,
acho que é muito íntimo esse sentimento de superação, né? De buscar a superação, de ser melhor, de não é competir com os outros, né? Ou mostrar que tá bem, né? E acredito que essa questão hoje das redes sociais, elas ajudam muito em a gente conseguir manter uma disciplina, uma constância e fazer um compromisso, né? Isso a neurociência já explica, né? O compromisso público, ele te ajuda mais, né? Então, acho que nessa questão da superação, são brigas internas, né? Tu tá ali, é mais 1 quilômetro, não, mas é mais um set, é mais um game. E aí, na minha vida, assim, há uns anos atrás, entrou muito a importância da musculação. E eu não sei por que alguém influenciou, né? Mas aí também entra aquela coisa, mas eu quero ser melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas entrou muito, se eu colocar a musculação, né, que eu acho que é o principal desafio, pra mim, que eu sou competitiva, né, acho que o Rodolfo pode falar melhor sobre isso, a musculação em si, ela é um meio pra eu ser melhor em alguma coisa, lá no tênis, no pádel, enfim, qualquer outra coisa, né, mas pra muitos, né, no caso do Rodolfo, ele já não é dos esportes competitivos, né, ele é mais, ele gosta ali do treino, dessa coisa assim, né. E é muito difícil tu tá ali. Bom, eu tenho um curto espaço de tempo, né? Sendo mãe em negócios e tudo, eu tenho 1 hora por dia, eu vou ter que fazer a musculação ou eu vou jogar, né? Daí tem que ter essa escolha difícil, assim, né? Mas acho que tu pode falar um pouco sobre isso, sobre essa questão aí dos treinos, da importância do treino de força e tal, o quanto isso impacta na nossa vida. Sempre eu gosto de colocar assim o exercício, né? Ele é um dos pilares de um tratamento ou de uma mudança de estilo de vida. Uns dizem, o principal é a alimentação, se por exemplo tu quer emagrecer ou até quem quer ganhar peso, músculo e tal, o principal é a alimentação, tá? Mas o exercício, ele muitas vezes ele tem um papel estimulante a tu mudar as outras coisas. Porque se tu vê que tu bebeu, tu comeu coisas erradas assim durante o final de semana, a tua corrida, a segunda, já vai ser um desastre, assim. Ou o teu jogo, no caso da Vale, um jogo de tênis já vai ser um desastre. No meu caso, a boa na academia já não rende tanto que poderia render. Então, por tu gostar daquele esporte que tu tá fazendo, tu tende a melhorar a questão da alimentação junto. Então, te ajuda a melhorar. Às vezes, tu não consegue sair de alguns vícios na alimentação e o esporte te ajuda com isso daí, porque tu realmente vê que quando tu come um lanche, fica pior assim depois na questão esportiva, né? A importância da musculação, ou na verdade ela não precisa ser uma musculação na academia, assim, mas um treino que trabalhe mais a força muscular, que trabalhe a parte de mobilidade articular. Isso daí é importante porque com o passar do tempo, principalmente pensando assim, mulheres, a partir ali dos 35 anos, 40, começa a baixar muito a questão hormonal, né? E os homens também, a partir dos 40 anos, naturalmente a gente perde músculo, tá? Então a gente tem até essa idade para fazer um estoque muscular, né? Porque depois, o máximo que tu vai conseguir com a prática esportiva, com um exercício, com a musculação, é estabilizar, tentar diminuir essa perda natural da idade ali, né? Então, a pessoa não faz exercício, é sedentária, passa por diversas dietas e emagrece, engorda de novo, emagrece, engorda de novo, na qual cada vez que ela emagrece, ela perde um pouco de músculo, porque é quase impossível tu perder peso e não perder um pouco de músculo, tá? Até tem algumas dietas mais loucas que tu perde peso muito rápido e tu perde ainda mais músculo, pode chegar até 40% de perda muscular. Perdeu 10 quilos em 2 semanas, pode ser desses 10 quilos 4 de músculo, né? Então esse músculo, provavelmente se tu não conseguiu regrar o teu estilo de vida, tu não vai recuperar mais ele, porque tu vai reganhar esse peso, esses 10 quilos ou até mais, tu não tá fazendo exercício direito, tu vai reganhar de gordura.
Então antes tu tinha 4 quilos a mais de músculo, depois, agora tu voltou pro peso que tu tinha antes, mas tu já não tem aquele músculo. Então isso também interfere na coisa, parece que eu estou envelhecendo e cada vez fica mais difícil de eu perder peso. Não é que se tu passou por esses vários perde e ganha peso, tu perdeu nesse caminho mais músculo ainda do que perderia com a idade, com o sedentarismo. E aí tu vai ter dificuldade, porque o que mais gasta energia no nosso corpo é o músculo, né? Então, tu ter essa relação aí é algo que define o sucesso do teu treino e da tua abordagem ali para perder peso ou para ganhar músculo e tal. Então por isso que a musculação ela entra como uma ferramenta, mas pode ser um funcional, né? Que é mais dinâmico, em grupo, pode ser um crossfit, tem muita gente que essa questão do efeito manada, né? Que é a pessoa ver nos outros ali um estímulo para melhorar. Então, a Valentina está conseguindo fazer, eu também tenho que buscar e é o que eles trabalham muito isso no CrossFit, de ter as turmas parelhas assim, e vão avançando junto, assim, aumenta, né? Se tu tivesse fazendo um treino sozinho, tu ia fazer 20 abdominal, já tô doendo, não vou. Mas aí tu tá fazendo um treino com mais 3, 4, chegou no 20, tu tá dolorida, mas aí o do lado seguiu fazendo abdominal, aí tu vai, dá uma descansadinha e volta a fazer de novo, e tem um professor te estimulando. Então, tudo isso daí tem que ver cada perfil, assim, e aonde se enquadra. Eu prefiro fazer um exercício mais sozinho, com alguém, um amigo, uma coisa me ajudando. Tem gente que tem que ser essa parte mais grupal. Tem momentos, por exemplo, que é emagrecimento a questão, né? Chegou no consultório lá. Que eu, diante de uma conversa, que eu acho que isso é uma das coisas que durante a nossa busca por médicos para enxaqueca e tal, eu já estava na medicina e eu sempre aproveitei muito essas conversas com os médicos, essas consultas, para ver em qual perfil de médico eu me encaixava mais, assim, né? E aí, cada vez mais eu fui vendo que não era aquele perfil que eu via dos médicos do meu avô, que chegava 5 minutos, como que tá os exames? Teu diabetes tá muito ruim. Alfredo, tu tá comendo mal, tu tá comendo muito pão, não sei o quê, tu tem que diminuir isso daí, olha aqui, tua diabetes, a hemoglobina glicada tá de 10, normal é 6, até 6,5. Tu tá comendo mal, tu tem que mudar a coisa, vamos colocar aqui, vamos aumentar esse remédio, vamos aumentar a tua insulina, tá? E aí manda para casa, 5 minutos, 8 minutos uma consulta, né? E sem abordar nada da parte do dia a dia dele, tu tá fazendo um exercício, quais são os horários que tu tá comendo, porque também tinha a questão, ele fazia hemodiálise, então era um desgaste muito grande, quando a pessoa faz hemodiálise, a pessoa quando tá chegando a hora da hemodiálise já tá toda inchada, retida, porque o rim não funciona mais, e depois da hemodiálise fica tipo um rebote pós-enxaqueca, assim, fica sonolento, fica cansado, porque parece que te suga energia, assim. E aí tu tem que organizar a alimentação também conforme isso daí. Então são vários desafios ali que numa consulta de 8 minutos não tem como. Então eu aproveitei toda essa busca nossa de médicos e fui pegando cada abordagem assim que eu achava interessante e colocando na minha rotina. E aí, conforme a gente dá um tempo na consulta para entender como que funciona o dia a dia da pessoa, muitas vezes não é na primeira consulta, vai juntando informações de cada consulta, a gente consegue entender, por exemplo, que a Elisa ela precisa de um momento só para ti, que tu não tá fazendo necessariamente uma psicoterapia, que seria uma forma de tu trabalhar isso, ou uma meditação, mas uma corrida, ela pode muito bem fazer esse papel. Porque tu sai pra rua, eu até aconselho, por exemplo, uma pessoa que tem muita ansiedade, é muito ansioso, sai para correr na rua, ou até numa pista que tu não precisa ficar cuidando do movimento dos carros, uma pista tipo a da Brigada ali, que é fechada, tu coloca um fone de ouvido, tu fica girando na pista sem precisar cuidar de nada à tua volta, e tu fica meia hora fazendo aquilo ali, é uma meditação, é tu com teus pensamentos, é tu querendo melhorar, já fechou o que eu tinha que fechar, mas ainda vou fazer mais um pouco. Então já serve, tu mata dois
2 coelhos com uma paulada só, porque tu já vai ali, tu faz o teu tempo de exercício e tu já trata o teu psicológico também. Então essas são coisas que dá para otimizar para quem tem uma vida corrida, tu aproveitar, colocar numa academia ansiosa, vai piorar a tua situação. Deve ser uma ferramenta que a gente vai ter que usar uma hora, mas de início, tu chegando para mim e eu vendo através da conversa que tu tem essa questão de ansiedade muito evidente, não vai, no primeiro momento não vai ser, eu não vou pensar, não, tu tem que ir para uma academia fazer musculação. Não vai funcionar, tu não vai conseguir, tu vai fazer 1, 2 dias e não vai voltar. Vou aproveitar esse teu gancho, né, para trazer um pouco de experiência própria. Eu acho que eu sempre tive questões, acho que com a academia. Tipo, agora eu tô mais rotineira na academia porque precisei pra corrida, sinceramente. E 2 coisas que tu falou que me chamou a atenção. Eu sou ansiosa. E uma das coisas que eu descobri, assim, e eu tinha dificuldade tentei meditar, não consegui me encaixar. E na corrida, justamente, esse momento eu consigo. Porque tu começa a corrida muito ansiosa, mas depois tu vai entrando e tu consegue esse resultado de equilíbrio, que por muito tempo eu necessitava aquilo e não tinha uma forma que eu conseguia encaixar isso na minha rotina. E por isso que também eu acho que eu sempre fui muito resistente à academia, porque eu chegava na academia e me dava mais ansiedade. Porque eu não conseguia botar o que eu precisava, assim, de energia imediatamente para fora e para poder, né, compensar aquilo ali. E outro fato, a maternidade, voltando um pouquinho, mas é que tudo linka, eu me sentia muito culpada em ter esse meu momento. E com a corrida, aquilo ali tornou mais leve, porque depois da corrida, isso foi uma coisa que me tranquilizou muito no meu processo, porque eu comecei a correr, a Ana Laís tinha 4 meses, então ela era muito pequena, amamentava e tudo, e eu digo, meu Deus, eu tô deixando de estar com a minha filha pra estar ali correndo um momento meu. E aí, quando eu notei que eu podia correr 5 na época quando eu comecei, ou 6 ou 7, e eu voltava com mais disposição, com mais presente como mãe. Mais leigo. Mais lei. Então, assim, aquilo ali me deixava, digo, não, eu preciso desse momento pra mim, vou respeitar isso aí, porque eu sou muito melhor mãe depois que eu corro do que quando eu não corro. Aí, quando eu não corria e ficava em casa, eu ficava sem paciência, eu ficava querendo fugir, azeitava o caldo. Então, e elas, porque uma coisa também, né, da maternidade, a gente, ainda mais esse período de amamentação, eu acho que a conexão da mãe, né, não que a do pai não tenha sua devida importância, mas funciona de forma diferente. Se a gente não tá bem, é notório como, pelo menos lá em casa, as gurias ficam diferentes, sabe? Ficam impacientes, elas também ansiosas. A gente transmite muito o que a gente tá vivendo, né? É só uma questão energética, mas muda até a composição do leite materno. Quando tu tá te alimentando mal, quando tu tá inflamada, quando tu tá estressada, tu produz mais cortisol, tu produz menos hormônios que são calmantes, vamos dizer assim, naturais. Então, até os 4 meses, principalmente, a gente leu tudo isso daí, mas até os 4 meses, a criança não produz melatonina, que é um hormônio do sono. Essa melatonina vem através do leite materno. Então, não vai adiantar, a mãe, na verdade, a criança vai ter problemas para dormir por causa da mãe que está fazendo alguma coisa errada na sua rotina. Então, antes de querer fazer, claro que é importante desde o início fazer uma rotina com as crianças, com os recém-nascidos, mas antes disso já tem que ter uma organização da rotina da mãe, né? Que vai, às vezes, é importante até antes de engravidar, tu já começar essa rotina em casa e tal, para também não ser um desafio muito grande durante a gestação ou até depois da gestação. Então as coisas, a gente notou muito, né, nessa primeira experiência nossa, que se tu organiza e vem com uma rotina certinha desde antes, tu pensando em engravidar, começa a cuidar da tua alimentação, teu estilo de vida, assim, e as coisas vão fluindo mais natural. Mas essa coisa, assim, do leite materno, quando eu estava lendo sobre isso, eu achei muito interessante, porque tem vários hormônios. A criança, ela, quando nasce,
tem vários sistemas endócrinos que não estão funcionando ainda, né? E não é só a melatonina, vários outros hormônios vêm através do leite materno, porque a criança não tem produção suficiente aí. Não, e faz muito sentido isso que tu falou, porque eu tenho 2 filhas, né, e eu tive a primeira filha prematura, eu tive uma pré-eclâmpsia, fiz uma cesariana de emergência, e a Maria Antônia foi prematura, e foi baixo peso pelo próprio, né, por ter a pressão, eu tive diabetes gestacional, todas as doenças metabólicas, mas a pressão alta, e aí ela ficou pequenininha, ela não desenvolveu, né, tanto, então ela nasceu baixo peso. E ela sempre teve a dificuldade maior dela foi na parte digestória, de se alimentar, de conseguir, né, recuperar esse peso. E depois ela teve muita dificuldade, eu tinha muita produção de leite, e aí ela acabava, não lidava bem com, como ela começou a se alimentar, não dava bem com regurgitar, e acabava se afogando. Então, um dos primeiros 4 meses da Maria Antônia, a primeira filha, a gente não dormia, a gente fazia vigília. Tipo, dormia um pouquinho, aí tinha que alimentar ela de 3 em 3 horas certinho, porque ela era baixo peso, ela precisava ganhar peso. Ela não pegou mamadeira, então era só o peito. Então, aquilo ali gerou um estresse que ela não dormia bem. Mas hoje, com a tua informação, recém hoje, fui entender o porquê que ela não dormia, que eu não dormia bem, né? E eu me lembro que foi a época mais, assim, difícil nessa parte de restrição de sono. E com a Ana, como a Ana já nasceu no tempo certo, com 4 quilos, já pronta, digamos assim, a Ana teve um desenvolvimento de dormir muito melhor sempre que a Maria Antônia, mas eu conseguia dormir bem mais. A Ana dormia mais à noite, tudo, só contextualizando e trazendo, né, pra realidade isso que tu falou, que cientificamente se explica, né? E tu já estava numa fase melhor na questão do exercício, da alimentação, Total. tanto que tu não teve pré-eclâmpsia, não teve diabetes gestacional, porque são coisas que mostram ali, durante a gestação, tudo fica muito extremo, a carga hormonal da mulher fica lá em cima, isso muitas vezes a mulher se sente muito bem durante a gestação, porque é como se fosse uma bomba de hormônios, a placenta produz muito hormônio, que depois que ganha, esses hormônios caem lá embaixo, então tu tem que lidar com essa parte também da queda hormonal pós ganhar ali, mas com esse aumento hormonal, se tu tem alguma coisa já desequilibrada, vai surgir problemas. É que nem uma pessoa, geralmente os homens aí que inventam de usar hormônios como um recurso ergogênico ali para ganhar músculo, o cara tá obeso, ele tá já com pré-diabetes ou com uma hipertensão e vai lá e injeta uma testosterona. Tem tudo para dar errado, tem tudo para a testosterona fazer todos os efeitos colaterais e o ganho muscular quase nada, porque ela vai ir para outros órgãos. Se tu tem muita gordura, ela vai ser transformada em estradiol, e aí que é um hormônio feminino, tu vai fazer o efeito, vai piorar o teu libido, vai começar a crescer peito, né, no caso do homem, ou seja, vai ter problema cardíaco, vai piorar a pressão. Então, na mulher acontece isso, porque ela está tendo uma bomba de hormônios da placenta, não, já tem um pré-diabetes, então vai transformar em diabetes e vai ter hipertensão, pré-eclâmpsia e tal. Então, a tua fase da primeira gestação foi bem diferente da segunda, então toda a gestação e aí depois o puerpério, então tende a ser bem melhor a questão do sono e de colocar rotinas no bebê, né, porque ele já não vai ter tantos problemas, né. Claro. Essa questão das rotinas, né? Como a gente mudou as nossas rotinas já fazem muito tempo, né? Antes da Mariana, enfim, mas a gente acabou mudando muito na dor, né? Não foi porque, agora amanhã vou ter um estilo de vida saudável. Não, tudo foi na dor, né? E eu fui atrás, né? Me meti de cabeça para buscar essa cura, né? E hoje eu entendo também que existe um gargalo aí, um canal muito importante para ser tratado, que é a parte emocional, né, quando a gente tem dor crônica. E aí eu queria fazer um gancho com esse negócio das rotinas, né. A Mariana, ela dorme toda noite, desde os 3, 4 meses ali, ela sempre dormiu 8, 10, 12 horas, tá, e aí foi aumentando, mas ela tá colhendo, né, os frutos sem muito das nossas mudanças, né, e eu e o Rodolfo, a gente tá junto há mais de 11 anos, né,
E o que a gente viu na maternidade, na paternidade, foi justamente esse desejo de nós querermos ser melhor, né? Pessoas melhores, né? Como mãe, como pai. E formamos uma parceria, né? Eu me lembro que a Mariana mamava ainda de noite e, bom, à noite era ele, embora a gente tinha uma rotina super pesada, era ele que fazia, né? Mas também acho que todo esse contexto, né, que vocês já falaram aqui, foi super importante, assim, pra eu também me sentir segura, pra passar segurança pra Mariana, né? Então foi uma coisa que ajudou muito, assim, o formar essa parceria, né, como mãe e pai da Mariana. E então acho que a gente já tá assim caminhando pro final. Eu tenho que me dar um adendo agora, tá? E não, o meu marido não está participando desse podcast, ele vai ouvir e aí ele vai dizer, pá, Elisa. Não, meu marido sempre também foi muito parceiro de todo esse envolvimento e ajudou, só que como, né, tem coisas que eles não podem fazer por nós. E as minhas, e como a Maria nunca pegou mamadeira no caso, né, então ele só não dava o peito, mas sempre ele me ajudou em todo o processo. Não, só queria deixar registrado, porque depois ele vai escutar. É super e ele sempre foi muito, né? E eu acho que esse apoio emocional, né? Claro, isso também pode ser, isso pode ser um tema para um próximo podcast, né? Porque não é todo mundo que tem a possibilidade de ter um apoio emocional, né, de um parceiro, né? E também a importância disso, né, para nós mulheres num momento muito frágil da nossa vida e de muita mudança. E também para vocês, eu acho que mudou um pouco o conceito do homem dentro da paternidade, assim, dentro da família. Eu acho que a gente hoje tem algumas questões geracionais, mas eu acho que os homens hoje estão muito mais ativos, né? E isso ajuda no desenvolvimento, né, humano também. Sim, com Bom, certeza. só queria não deixar meu marido de fora, já que ele não está aqui. Acho que ficam duas coisas, né? De alguma forma, em algum momento, ou no amor ou na dor, a gente precisa dar espaço para fazer essa mudança de estilo de vida, né? Seja pela questão emocional, seja pela questão do corpo, física, né? Acho que os evangelhos já dizem tudo por aí, né? Cuide do corpo e do espírito. Acho que não é por acaso pra gente conseguir evoluir moralmente. Mas eu também me preocupo muito com o que a gente está vendo, né? E o desafio que nós, que já montamos uma estrutura familiar, né? Com um bom estilo de vida, a Mariana, enfim, come só alimentos saudáveis, só come comida de verdade, não come nada de industrializados, ela dorme bem, a gente cuida das rotinas, né? Tem todo um contexto por fora disso. E aí, quando a gente leva ela para o mundo, né? A gente entra nesse desafio da questão das telas, da questão, né, dos alimentos industrializados, da falta de rotina dos pais, né? Do estresse, né? No ambiente da casa. E aí, ela convivendo com, enfim, elas, né? As nossas filhas convivendo com essas pessoas e essas crianças, como é difícil da gente manejar tudo isso, gerenciar, né? Então, acho que para quem quer despertar, né, para esse novo estilo de vida, assim, o quanto que deixo para ti finalizar essa parte, né, que é o quanto que as nossas escolhas de hoje, né, impactam nos nossos filhos, nos nossos netos e no ambiente que a gente tá, como fazer, qual é a principal forma de começar hoje de uma forma simples e que dê para fazer essa mudança de estilo de vida, né, e enfim, né, não criar os problemas que a gente vai estar tratando no futuro, né. Sim. Eu acho que, não puxando a brasa pro meu assado, assim, mas conversando já eu gosto sempre de trabalhar de forma multidisciplinar, tanto a minha abordagem, a de uma psicóloga, de um nutricionista, de um educador físico, cada um tem as nuances e tem um papel importantíssimo na mudança do estilo de vida de uma pessoa, né? Mas também a pessoa não tem condições de pagar todos esses profissionais. Tem hoje na internet várias formas de tu conseguir um apoio de um profissional desse de forma muito mais acessível, né? E uma coisa assim, ó, o que eu notei nesses anos atuando é que ainda a mensagem que o profissional médico passa
para os pacientes é a que tem mais peso. Então, se uma nutricionista coloca que tu tem que fazer isso, isso e isso, e o médico, no mínimo, não confirma essas informações, ou não toca nesse tema na consulta, a pessoa não vai fazer. Porque a nutricionista falou, muda isso, isso e isso. Aí o médico vai lá, nem toca em questão de alimentação e dá um remédio. A pessoa, e o que é o mais fácil? É tomar o remédio. Então ela esquece, ela apaga o que a nutricionista falou e só toma o remédio. Então é muito importante, e é por isso que eu tenho essa abordagem de sempre tocar em todos esses temas durante a consulta, para também encontrar aonde que eu vou me agarrar para ajudar essa pessoa a mudar o estilo de vida. Às vezes é porque ela está pensando em engravidar, aí eu vou focar naquilo ali como uma ferramenta para ela ter ânimo e estímulo para no dia que ela não está com vontade de fazer igual, né? Mas às vezes é porque o pai teve um infarto e coisa, quase morreu, e ela já tem pressão alta e não quer ter aquele mesmo problema. Então ou é porque tem uma ansiedade ali muito severa, assim, que já tomou vários remédios e não melhora nunca. Então tu quer mudar realmente isso daí, tu tem uma forma de fazer isso, a gente vai fazer junto, vamos organizar a tua rotina nessa caminhada aí. Então tudo, o início ele passa por uma conversa. Se tu não vai num profissional, se tu não tem dinheiro, por exemplo, para ir num profissional de momento, uma conversa interior, tu parar e pensar assim, o que tu vem fazendo até hoje, que tu gostaria de mudar, que tu acha que não tá legal. Como eu disse, em qualquer lugar tu acha informações aí do que seria as melhores escolhas, né? Então, tu tem que, no mínimo, ter esse momento para ti, assim, que pode ser numa corrida, sai para correr, aí tu vai te dar conta, mas vão vir os pensamentos, e aí tu vai te dar conta que, eu tô me alimentando mal mesmo, meu sono tá ruim e tal, e aí tu começa a organizar essa rotina a partir desse momento teu, assim. Porque o que eu vejo hoje é que as pessoas na correria do dia a dia, elas não param para olhar para dentro, assim, e isso interfere muito, porque se tu não te conhece e tu não sabe quais são tuas dores, quais são as tuas dores, quais são os teus bloqueios, tu não vai saber nem como lidar com a questão da dieta. Por que tu tem aquele vício, por que tu tá com sobrepeso, obesidade. Às vezes, se tu não parou para ver que tu tem bloqueio desde lá da infância, com a alimentação, talvez pela educação dos teus pais, da tua família, tu não vai conseguir abordar isso daí. Então, tu vai até fazer uma dieta, tu vai emagrecer uns quilos lá, mas tu vai voltar, porque o que tá dentro de ti ali, tu não acessou ainda. Então, hoje tem algumas nutricionistas aqui em Livramento até que estão fazendo uma abordagem mais profunda, mais sistêmica, e é o que eu gosto também de trabalhar, e não é, como eu disse, numa consulta que a gente consegue fazer isso, é um acompanhamento. A gente consegue daí ter mais efetividade e parar de fazer com que aconteça isso, de perde e ganha peso, que é o pior, assim. Eu acho que muito quero te agradecer, né, por essa fala, por esse momento, por contribuir tanto com o nosso podcast hoje, de forma mais técnica, mas também de uma forma mais leve, né, oportunizando a gente também contar nossa experiência na prática, dentro do que tu trata em consultório. Então, para finalizar, né, gostaria de finalizar esse podcast hoje com uma frase, né, do Messi: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos. Elisa, acho que essa frase contextualiza muito do que a gente conversou hoje, no que a gente acredita, né? E aquela história do 1% todos os dias, né? E a gente acaba quase melhor aí 37 vezes, sendo uma coisa assim no ano. Acho que esse episódio foi muito gratificante, queria agradecer o teu tempo por estar aqui conosco. A gente sempre cresce, né? Aprende mais sobre nós mesmas em cada episódio. Acho que cada um tá sendo muito mexendo, assim, né? Em cada âmbito
dos temas que a gente está trazendo. Queria agradecer o pessoal que nos assistiu até o final, pedir para vocês seguirem o nosso canal do YouTube, o Elas de Fato, né? O nosso Instagram, elas.defato. E para me acharem nas redes sociais é Valentina Albornoz P, o meu Instagram. E o Instagram da Orneiro é Orneiro Agro, tá? Então me sigam lá para dicas sobre gestão, liderança, cultura e mudanças de mindset. Tá? Então, graças por hoje e muito bom. Rodolfo, conta para nós qual é o teu Instagram, como é que as pessoas te acham, né? Enfim. Bom, no Instagram é Rodolfo M. Hernandes, Dr. Rodolfo M. Hernandes. Ali eu coloco diariamente vídeos sobre estilo de vida, mudança e tal. Então, para quem realmente ainda não teve um gatilho para ir no consultório, para marcar uma consulta e tal, eu não acho que não é o momento só de assistir esses vídeos ali, já tem várias dicas de por onde começar, pelo menos, né? Que eu acho que é o principal. Eu nunca coloco nada muito profundo, porque eu acho que o principal papel ali que eu consigo com um vídeo de menos de 1 minuto é isso, de tentar ser um gatilho para pessoa, hoje eu vou começar a fazer um exercício, que eu tô só enrolando há meses, assim. Então, ali no Instagram, acho que é onde eu estou mais presente. E no consultório, daí, eu atendo na Clínica Mater, que é na Rua 13 de Maio, ao lado do Padre Eumania ali. Tem no Instagram, tem o número, o contato ali para agendar consulta. Também atendo online, pacientes que não são daqui de Livramento, ou até que não conseguiram tempo para ir no consultório, posso atender online também. Então, acho que é mais ou menos por aí. Bom, muito obrigada. Vou só deixar meu contato, meu Instagram pessoal é @elisermida, né, Elisermida, e ali vocês veem minha rotina, tudo que eu falo, tanto do agronegócio quanto da hotelaria. Tem um mix de tudo. Bom, acho que era isso. Muito obrigada a todos e fim. Vou falar uma coisa ali. Bom, a Elisa várias vezes me provoca sobre o nosso momento pé na porta, e para mim, o meu momento pé na porta na vida é justamente falar sobre os meus desafios, as minhas superações, os meus traumas, as minhas dores, e abrir isso, né, como uma ferramenta para curar de dentro para fora e possivelmente tocar alguém aí que está passando por algum desafio como o meu, né, e poder contribuir aí para evolução de alguém e conseguir evoluir moralmente e espiritualmente.